Graça e paz por Cristo Jesus. Vamos hoje, dar continuidade à série de mensagens que estamos fazendo na carta de Paulo aos Coríntios e, em especial, nesse subtema de consciência de um amor que edifica, que nós estamos trabalhando o capítulo 8, 9 e 10 de 1 aos Coríntios. E hoje nós estaremos falando um pouco do capítulo 10, a partir do versículo 14. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14, eu não estarei lendo todos os versículos, que nós vamos até o 11, o versículo 1 do capítulo 11. Tá? Então, nós estamos trabalhando o seguinte assunto. Paulo, no capítulo 8, iniciou dizendo: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então, é esse o assunto desses 3 capítulos que nós estamos tratando. A igreja de Corinto perguntou a Paulo algo sobre esse assunto, dos alimentos sacrificados a ídolo, e nós já falamos um pouco na primeira mensagem por que dessa pergunta, do contexto histórico lá, da contextualização da cidade, então o enredo em que a igreja estava inserido. E aí essa pergunta chega a Paulo e Paulo começa a discorrer esse assunto, tratando com a igreja, e ele vai usar aí para nós, aqui separadinho, bonitinho, 3 capítulos para poder dar a conclusão desta pergunta. Só relembrando algumas coisas aqui da qual Paulo vai tratar, ele diz assim em alguns versículos: com respeito aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, sabemos que o ídolo nada significa, não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Contudo, nem todos têm esse conhecimento e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Isso daqui é basicamente alguns versículos que resume o capítulo 8, ou seja, Paulo está dizendo assim: para vocês cristãos, para nós que já conhecemos a Cristo, não tem nada a ver isso aí. Nós sabemos que o ídolo não é nada no mundo, não significa nada, e ainda mais se ele não é nada, as coisas que são ofertadas a ele também não significa nada. Tá? E nós conhecemos e entendemos pela palavra de Deus que existe um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo dá esse início de resposta à igreja de Coríntio. Mas ele diz assim: contudo, para alguns ainda está sendo trabalhado isso. Na consciência de alguns ainda está sendo trabalhado essas questões. Então, tomem cuidado com isso. Para você já tem esse esclarecimento, a palavra de Deus já se revelou, a sua consciência não o acusa, não tem problema. Você está diante de Deus tranquilo, mas por causa da consciência de outros que ainda não chegou a esse conhecimento, evite fazer isso na presença de outros para que você não leve essa outra pessoa a pecar, tá? E aí no capítulo 9, como ele deu esse argumento para a igreja, ele vai discorrer no seguinte assunto: não sou eu livre? Então, para fazer isso, eu não posso ter a liberdade de poder escolher entre não fazer algo para poder cuidar da vida do meu irmão? E aí ele vai dar o argumento de que ele tinha vários direitos pela posição dele como apóstolo, como ali aquele que foi chamado pelo próprio Jesus para anunciar a palavra, e dentro dessa liberdade dele, dentro de todos os direitos que ele tinha, ele escolheu não usá-los para que, ao usar, a fazer o exercício da sua liberdade, dos seus direitos, ele não tivesse algo que servisse de pedra de tropeço ali também
na vida dos irmãos. Então, todo o capítulo 9 ele vai usar para fazer esse argumento também, trazer esse ensino à igreja. Então, nós chegamos aí também no início do capítulo 10, né? Que Paulo vai continuar os argumentos, e aí ele vai entrar no seguinte sentido. Ele vai trazer um pouco da história de Israel, o entendimento da igreja, e aí ele vai usar o exemplo de Israel, porque ele vai dizer assim, não é porque, como o irmão Francisco disse aqui no início, não é porque você está na igreja que você é salvo, não é porque você está dentro do povo de Israel que todos eram israelitas. Então, esse é o argumento que ele vai usar no início do capítulo 10 ali, e ele vai dizer, muitos israelitas passaram e presenciaram vários milagres ali pela direção da mão de Deus na sua vida, mas mesmo assim foram rejeitados por Deus dentro da sua liberdade ali, eles foram reprovados, porque usaram mais o exercício da sua liberdade do que da sua adoração a Deus. Ele vai dizer ali, e vai nos exortar com esse exemplo, dizendo assim, a partir do versículo 8, não pratiquem imoralidade. No versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, e no versículo 10, não se queixem, que são alguns dos pecados que aconteceram com o povo de Israel, ali dentro do exercício da sua liberdade, eles acabaram caindo nesses pecados, praticaram imoralidades e sofreram as consequências por isso, colocaram o Senhor à prova e também sofreram as consequências por isso, e viveram se queixando também, sofreram as consequências por isso, e a consequência principal foi ser rejeitado, mesmo sendo povo. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, todo o escrito, toda a história de Israel é um exemplo para nós como igreja. Tá? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, como aquilo que eles viveram na presença de Deus, foram escritas para que nós possamos, para nos servir de exemplo e aprontando principalmente para o exemplo maior, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir desculpa para os irmãos, porque eu não sei o que aconteceu, mas minha alergia está atacando. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possamos suportar. Ou seja, Ele vai dizer ali que aquele que está de pé, vigie para que não caia, permaneça firme, observe as coisas para que você não cair como o povo de Israel caiu. Mas sempre quando acontecer algo na sua vida, que tiver alguma prova, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te dar a solução para que você permaneça firme. Ok? Então nós vamos chegar aqui no versículo 14, que é o texto que nós vamos iniciar a nossa palavra. Quando nós estamos falando desse assunto, nós já dissemos que é um assunto que Paulo está especificamente falando sobre a comida oferecida a ídolos, ao que isso pode causar ou não. Mas a resposta de Paulo, e como Paulo está tratando o assunto, nós já dissemos que abrange muita coisa e nós podemos aplicar em várias situações na nossa vida. Por quê? Paulo está dizendo assim, o exercício da nossa liberdade é basicamente o assunto, apesar de ser um específico sobre comidas sacrificadas a ídolos, ele está tratando sobre o exercício da sua liberdade. E dentro dessa liberdade, a sua consciência, aquela famosa frase que alguns usam, mas minha consciência está limpa, ou eu estou com a consciência pesada por alguma coisa. É basicamente nesse sentido mesmo. A consciência, aquilo que o seu entendimento, aquilo que clareia realmente você faz ou age da forma que isso vai te acusar ou que não vai te acusar. E nós entendemos como cristãos que isso é uma ação do Espírito Santo dentro do crente, dentro do cristão. Então, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida, é Ele que vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando você vai praticar algo, o Espírito Santo está ali
para te ensinar se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, aqui, tratando na palavra consciência, para nós a direção do Espírito Santo. Paulo vai mostrar o quê? Que o mundo, ele tem uma forma de pensar, uma forma de agir, e que o cristão inserido nesse mundo tem outra forma de agir. Eu ouvi uma história, é atribuída a um certo pregador, mas eu não vou citar o nome porque eu não sei se é verídico, então, mas o contexto da história que eu vou usar, tá? Então dizem que estavam vários líderes religiosos em um debate, e esses líderes religiosos estavam tratando de um assunto no início do debate sobre Deus. Sobre nós nos achegarmos a Deus e, resumindo, que todos os caminhos levam a Deus. Tá? Então, vários líderes religiosos de vários segmentos, né, espírita, católico, cristão, então estavam ali no debate, e cada um argumentando que o seu caminho levava as pessoas até Deus. E aí, o líder cristão chega atrasado, provavelmente um pastor batista, chega atrasado no debate, e aí eles começam a dizer para ele, para que ele se interaja do assunto que está sendo debatido ali, mostrando que cada um está argumentando que todos os caminhos levam a Deus. E esse líder religioso, gostaria de pedir se alguém puder trazer um copo de água para mim. Eu nunca bebo água, mas está complicado. Então, esse líder religioso, ele chega e fala assim, bom, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse uma montanha, cada um está em volta da montanha, e Deus está lá no topo da montanha, e aí cada um sobe por um caminho, mas todos os caminhos vão chegar lá em cima. E eles, isso mesmo, está certo. Exatamente, você conseguiu resumir aquilo que a gente está há tempos aqui debatendo. E eles todos se alegraram, né? Porque, ou seja, não condenou ninguém. Ninguém estava errado. E aí ele vira e fala assim, o cristianismo pensa diferente. E aí eles olham assustados para ele, como assim? Eles falaram, vocês pensam que está cada um em volta da montanha, cada um numa realidade diferente, e subindo, chegando até Deus. E cada caminho provavelmente vai levar até lá ao topo, até Deus. Mas o cristianismo pensa o seguinte, o cristianismo pensa que todos estavam em volta da montanha, tentando subir até Deus, mas não tinha como. E aí Deus desce da montanha até nós. É isso que o cristianismo pensa. Então, diferente do mundo, o cristianismo entende que é Deus que veio até nós, é Deus que tomou a decisão de nos salvar, porque nós não teríamos condição de chegar até a montanha. Trazendo para o nosso assunto, é a mesma situação. O mundo tem uma forma de ver, a forma de amor, a forma de agir, a forma de exercer a sua liberdade. Mas o cristão, ele tem outra forma. Ele entende diferente. Ele entende que a sua forma de agir não busca o seu próprio interesse, não busca a si mesmo, mas para o cristão, a sua forma de agir busca primeiramente o fim de todas as coisas, que é a glória de Deus, que para a qual fomos criados, e hoje de manhã bem debatido e exposto aqui na nossa EBD. E o cristianismo pensa também, entende biblicamente que a nossa forma de agir é para que a vida do nosso próximo seja abençoado. Então, o cristão, ele não olha para si, ele nunca olha para si, para o seu benefício, para aquilo que vai ser bênção para a sua vida. Mas ele olha para si da forma que a sua vida vai glorificar mais a Deus e vai abençoar a vida do seu próximo. É exatamente assim que Paulo vai concluir o capítulo 10, ou vai concluir o assunto da qual ele está falando aqui. Mas primeiro ele ainda vai dar uma exortação para a igreja, dizendo assim no versículo, a partir do versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria.
Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo. Somos todos pois todos participamos de um único pão. Ou seja, nós somos vários, somos, como já entendemos, né, somos membros de um corpo. Então, há vários membros, há várias particularidades em um corpo, mas formando um só corpo. O cristão, ele entende que nós somos, cada um tem sua identidade aí, cada um foi criado por Deus de uma forma diferente do outro, mas cada um dotados de dons e cada um dotados de capacidade para que a sua ação, da forma que Deus te fez, junto com outros, glorifique a Ele como igreja, como um só corpo, da qual Ele é o cabeça. Então, quando nós nos juntamos, quando nós participamos de algo em conjunto, participamos de uma comunhão, como vamos participar daqui a pouco, tanto agora em culto, como daqui a pouco em comunhão na parte ali de alimentação, de nos sentarmos à mesa para comer junto, nós estamos formando uma só unidade, nós estamos buscando a união, a comunhão, para que nós possamos cada vez mais nos tornarmos um. Entendermos que nós precisamos buscar cada vez mais nos ligarmos uns com os outros, estarmos cada vez mais próximos uns dos outros. Então, por isso que nós, como igreja, nos preocupamos em, de vez em quando, fazer algumas atividades nesse sentido, para que a nossa comunhão, o nosso conhecimento uns dos outros, a nossa afinidade aumente, porque nós temos que andarmos conforme possamos nos tornar um só corpo a cada dia, que essa comunhão vá se fortalecendo a cada dia mais. Então, por que Paulo está falando nesse sentido? Porque ele está tratando na situação de você se assentar para comer com incrédulos ou com crentes. Então, ele está tratando tanto quanto você está reunido à mesa do Senhor, quando você está reunido como um corpo, como você está reunido numa comunhão para sentar e comer junto, você é um só corpo com essas pessoas. E aí ele vai também linkar com o povo de Israel. Versículo 18. Considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer com esse assunto? Tá? Mas antes, no versículo 14, ele disse assim: fugir da idolatria. Ou seja, não se achem fortes. Não se achem o Superman cristão, ou aquele que pode todas as coisas. Eu posso estar em qualquer meio, eu posso fazer qualquer coisa que eu sou o cara, eu nunca vou me contaminar. E nós já vimos isso nos versículos passados, dizendo: cuidado, você que está firme, cuidado para que não caia. E aí Paulo vai exortar aqui mais uma vez: fuja da idolatria, tá? Idolatria nós sabemos que é colocar qualquer coisa no lugar daquele que deve ser o primeiro na nossa vida, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ou ter qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Então fuja disso, tá? Busque sempre a comunhão, porque a comunhão no corpo, a comunhão com a igreja principalmente é o que vai te ajudar a se fortalecer. Participe do corpo, esteja sempre junto, esteja sempre unido, porque essa comunhão vai fazer com que você se una e cresça cada vez mais. O nosso interesse como igreja, principalmente quando se diz em liderança, em pastoreio, é que cada irmão se fortaleça cada vez mais no Senhor, é que nós tenhamos aqui membresias, pessoas e famílias que vão crescendo juntos a ponto de sair daqui somente quando for para a glória mesmo. Que nós envelheçamos juntos, que nós cresçamos juntos, que nós vemos filhos dos nossos irmãos crescendo, se casando e assim nos fortalecendo. Nós vamos ver isso com o propósito quando nós estudamos a igreja primitiva em Atos,
Nós podemos ver essa comunhão, é estar sempre junto, é fortalecendo, a ponto de ir até que Deus nos leve. Não é que nós possamos ver a igreja crescendo assim num círculo, cada vez tem pessoas novas, tem outros vai saindo, vai voltando, vai... Não, é que realmente a gente tenha pessoas que perseverem na fé, que entendam que nós temos que ter comunhão juntos para que realmente nós possamos sempre nos tornar um só corpo. E a gente não fica pegando um braço e colocando no corpo de outro, pegando uma perna e colocando no corpo de outro, a não ser que em alguma situação específica em que Deus leve a pessoa a exercer o seu trabalho, a exercer o seu dom em outro lugar, tenha um chamado específico, aí sim. Mas que nós possamos entender, como a palavra de Deus nos exorte, que qualquer situação, qualquer coisa não seja causa de que você se ausente dos trabalhos ou que saia do corpo, mas que esse corpo cresça. Como que um corpo cresce? Quando ele vai se unindo cada vez mais, quando cada um vai cuidando de um membro, de outro, e aí o corpo vai crescendo. Nós vemos uma criancinha, os pais vão cuidando da saúde dela, vão tratando, e ela vai se desenvolvendo, vai crescendo saudável, e vai assim se tornando adulto. Assim é a igreja. Nós chegamos aqui como uma criancinha, nós vamos sendo alimentados, tratados, cuidados, e vamos crescendo, vamos envelhecendo até chegar ao ponto de estarmos com o nosso Senhor na eternidade. Mas essa deve ser a nossa consciência, se tornar um só corpo com os nossos irmãos, da qual Cristo é o cabeça, o que dirige todo o corpo. O que Paulo está querendo dizer? Nesse sentido de sentar junto, de se tornar um só corpo, o ensino que ele quer trazer aqui é o seguinte, versículo 19. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ele está perguntando de novo algo que ele já respondeu, mas para que fique firme na cabeça de cada um. Não. O sacrifício oferecido ao ídolo não é nada, porque o ídolo também não é nada. Existe um só Deus. Então, na consciência das pessoas, elas formam deuses para si, e hoje de manhã nós também, foi comentado pela irmã Eliane, né, mas trazido aqui o assunto, que o ser humano ele já nasce com uma necessidade de adoração, de adorar algo, que é o nosso Deus. Deus colocou a sua palavra, a sua essência dentro de nós para que nós sempre nos voltemos para Ele, e a necessidade para a qual fomos criados de adorá-lo. Mas até que esse ser humano conheça a palavra de Deus, que Deus se revele a ele, por causa do pecado, ele vai buscar adoração em alguma outra coisa, e na maioria das vezes buscar ser adorado. Ele vai querer se colocar no lugar de Deus, para que essa adoração seja ao seu próprio ego. Então o ídolo não é nada, não existe outro Deus, existe um só Deus. Mas olha só o problema aonde está. Se não me engano, é o texto de Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós não estamos lutando aqui contra pessoas, nós não estamos lutando aqui com as situações, com as causas desse mundo, mas a nossa luta é contra o inimigo, é contra Satanás, é contra os demônios que estão agindo por detrás das situações. E é isso que Paulo vai exortar quando ele vai falar para a igreja de Coríntio que vocês não devem participar dessas festas, vocês não devem participar ou sentar à mesa junto com essas pessoas, porque o ídolo não é nada, esses deuses não existem, os sacrifícios não é nada, mas tem algo por trás disso. E o que Paulo diz aqui é o seguinte, versículo 20, não, né? Bom, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eles não oferecem a deuses, eles não oferecem a ídolos. O sacrifício, as festas que eles fazem pagãs, é oferecido algo que está por detrás disso. Mesmo inconsciente, eles estão fazendo sacrifícios e ofertas a demônios. Então é o que Paulo está dizendo aqui, e não
e não a Deus, né? E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que eles? Aqui, irmãos, nós precisamos nos atentar bem para isso como cristãos, e principalmente como os pais, porque quando eu estudei esse versículo aqui, eu, graças a Deus, Deus me deu um entendimento para que eu pudesse mudar algum pensamento que eu tinha. Porque para mim, eu que sou pai de 3 crianças aí, para mim não tinha problema nenhum meus filhos ir em alguma festa, tá? Principalmente no tempo que nós estamos aqui hoje, nas festas juninas oferecidas aí, uma festa que a gente sabe que é uma festa pagã na sua essência. Então, para mim não tinha problema nenhum. Vai ter lá, pode ir, pode participar, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma brincadeira lá numa festa de Halloween lá. Então, o ano passado até minha irmã promoveu lá na casa dela e meus filhos foram convidados a estar. Eu falei, não tem problema, é os primos que vão brincar lá, não tem nada a ver. E a Ana Paula pegou e falou assim, peraí, amor, vamos conversar aí que tem algo errado, essa festa é assim, assim, assim. E aí, eu estudando esse texto, porque até então eu olhava para a palavra de Deus e não achava o porquê, né, a necessidade. Eu falava assim, não tem nada a ver. Né? Ele já tem a consciência, ele já entende que isso não é nada, que não existe nada. Mas o que Paulo está falando aqui? A sua consciência, você entende que os deuses não são nada, que essas festas não são nada, mas tem alguma coisa por detrás disso. Tem algo a mais do que isso. Tem alguém que está tentando ali distorcer a sua fé. Você vai ser provado nessa participação aí, nós vamos ver nos versículos mais à frente. Então, irmãos, quando nós pensamos aí em participar de algo que o mundo oferece, e nesse mês provavelmente você foi convidado a participar de muito dessas festas pagãs, lembra da exortação de Paulo a você cristão. Lembra que por trás disso, e nós vamos ver aqui à frente, o porquê que você tem que pensar nisso. Tá? Então, a festa em si não é nada, mas tem alguém trabalhando por detrás disso para provar a sua fé. Por que Paulo fala aqui, não provoquemos o ciúme do Senhor? Porque o próprio Senhor diz na sua palavra que a glória pertence somente a Ele, toda honra, toda glória, toda adoração pertence somente a Ele, e Ele não divide essa glória com ninguém. E aí você entregou sua vida a Ele, você já pertence a Ele por direito, porque Ele te comprou, e aí você vai lá ofertar a sua adoração, você vai lá ofertar o seu louvor a outro Deus, que na verdade é um demônio por trás daquilo. Você é mais forte do que o Senhor para poder provar Ele, para poder atentar contra a santidade dEle. Você que já pertence a esse Senhor, você que já pertence a esse único Deus todo-poderoso, da qual nós vimos hoje de manhã. Então, nesse sentido, você pertence a esse Deus. A sua vida pertence a Ele. Por que você vai lá provar esse Senhor? Então, além daquilo que você está sendo provado pelo mundo, você está sendo também ali provado pelo seu Senhor, se a sua vida realmente pertence a Ele. Olha a conclusão de Paulo aqui, a partir do versículo 23, nesse assunto. Que beleza, tem tempo. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser,
isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? No início do assunto, no capítulo 8, Paulo estava falando da consciência forte e da consciência fraca dos cristãos, daqueles que já tinham recebido a Cristo, já tinham sido salvos. E aí Paulo vai tratar que você deve observar isso para que você não faça com que o seu irmão tropece e você deixe de fazer se aquilo for levar o seu irmão a tropeçar. Não tem nada a ver com salvação, mas com santidade, com santificação, com busca de agradar a Deus na sua vida. Isso que Paulo está falando no capítulo 8. Aqui, Paulo já está falando do descrente, daquele que ainda não conhece a Cristo. E ele te convida para participar dessas festas, ou se assentar à mesa para comer junto com ele. Tudo nos é permitido, é o que Paulo vem falando desde o início, mas nem tudo convém. Nós não podemos entender que, porque tudo me é permitido, eu posso fazer tudo, porque a minha consciência não me acusa. Então, nem tudo convém você fazer, nem tudo convém você participar, ou nem tudo convém você praticar se você é uma pessoa transformada. Se o seu ser foi regenerado, se você é uma nova criatura, se o seu propósito agora é agradar a Deus, o que te convém estar no meio ou praticando as coisas que o mundo pratica, que são, na verdade, oferecidas ou ofertada ou direcionada pelos demônios que estão agindo aí neste mundo? Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Então, qual que é o propósito da igreja? Exercer os seus dons de forma a edificar o corpo. O crescimento do corpo é o propósito da igreja. Então, se nem tudo faz com que o corpo cresça, nem tudo faz com que a sua vida seja edificada, por que você vai praticar? Por que você vai estar nesse meio? Por que você vai estar buscando essas coisas? E aí você busca andar com pessoas que não têm o mesmo propósito, ou conviver com pessoas que não têm o mesmo propósito, e aí eu não falo na questão de você ter contato, porque você precisa ter contato com as pessoas que ainda não são crentes, porque senão você vai levar o evangelho para quem? Para os crentes? Não, você precisa ter contatos, você precisa ter um hall de contatos com essas pessoas que ainda não conhecem o evangelho, com o propósito de levar o evangelho. Mas você não deve andar, você não deve se assentar, você não deve caminhar junto com essas pessoas, que é o que o Salmo 1 nos exorta. Vamos ler lá? Salmo 1. Tudo nos é permitido, mas tudo convém? Salmo 1 vai dizer não. Não convém. Versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quando você busca conselho, você busca com quem? Com aquele que vai te dar conselho mediante a palavra? O conselho dos ímpios não vai te trazer felicidade. Não imita a conduta dos pecadores. O seu foco, aquilo que você olha assim e fala, eu queria ser igual a essa pessoa. Ou eu admiro essa pessoa. O que você admira nela? A conduta dela. Ela é uma pessoa que glorifica a Deus? A conduta dela, o propósito dela é glorificar a Deus? Ou é ter glória nesse mundo? Ou é o seu próprio ego? Ou você admira essa pessoa porque ela é admirada por todos? Então não imita a conduta dos pecadores e muito menos se assenta à roda dos escarnecedores ou dos zombadores na versão NVI. São 3 práticas. Você começa a pegar conselho com pessoas que não são cristãs, que têm outra mentalidade. Pegando conselho com essas pessoas, você começa a imitá-las, a ter a prática da qual elas têm. E aí você está sentado no meio desse povo e daqui a pouco está juntamente com elas zombando e escarnecendo da palavra de Deus. Então, se você começa a caminhar com essas pessoas e daqui a pouco você se decepciona com alguma prática dela ou algo te irrita porque ela praticou alguma coisa que não glorifica a Deus e que ofendeu a sua vida, você colheu isso.
você buscou andar nesse meio. Você tem que caminhar com pessoas que vai trazer edificação. Tudo te é permitido desde que edifique a sua vida. Dentro desse assunto, abrindo um parênteses aqui, se você começa a andar com pessoas, ou ouvir conselhos de pessoas constantemente, vamos supor aí 2, 3 horas por dia, você ouve conselhos de pessoas não crentes, prática de pessoas não crentes, o que vai começar a moldar o seu pensamento? O que vai começar a moldar a sua forma de ver as coisas? Provavelmente o pensamento da qual você está dedicando horas, ouvindo e buscando o ensino ou a prática dessas pessoas. Certo ou errado? Certo? Certo, né? Se você está ouvindo muito, andando muito com as pessoas, indiretamente nós fazemos isso quase todos os dias, ou a maioria das pessoas fazem isso todos os dias, porque você dedica horas na frente da televisão, na frente de programas que não são voltados para a glória de Deus, para que a comunidade ou para que a sociedade busque a glória de Deus. Então você está colocando e sendo moldada a sua mente pelas práticas. E daqui a pouco você vai achar que é normal, daqui a pouco você vai achar que é comum, daqui a pouco você vai achar que é permitido e que não tem problema nenhum, e a sua mente está sendo moldada por aquilo que você está dedicando horas. Então a gente fala às vezes de se apartar, não estar na roda de pessoas em bares, ou em roda de amizades, ou em festa da família, mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Você está ali 3 horas por dia assistindo uma novela da Globo. Você está ali 3 horas por dia assistindo o jornal, que só vai trazer... Wellington, desculpa aí, mas... assistam jornais de uma forma que as notícias você busque para entender o que está acontecendo no mundo, mas não para ver as piores coisas que estão acontecendo no mundo. Mas está sendo moldada a sua mente com aquilo que você está ali, com os olhos fitos naquilo e a sua mente absorvendo tudo aquilo. Daqui a pouco você vai sair da porta da sua casa e você vai praticar ou você vai começar a olhar o mundo dessa forma. Mas se você gasta tempo tentando entender de Deus, qual que é o seu propósito, qual que é o propósito de Deus no seu contexto inserido ali, quando você sair da porta para fora da sua casa, você vai dedicar a sua vida em moldar o contexto em que você está inserido. E não ficar olhando como que o mundo está, o que está acontecendo, que as coisas estão piorando e vai piorar cada vez mais. Então, tudo te é permitido, mas nem tudo edifica. Começa a podar, começa a cortar da sua vida. Nós ouvimos uma mensagem do pastor esses dias falando sobre isso. Começa a cortar da sua vida aquilo que não edifica. E olhe mesmo, irmãos, nós precisamos fazer constantemente essa análise. Com o que eu estou gastando tempo na minha vida? Com o que eu estou gastando tempo? O pastor falou domingo passado que vai começar um grupo de visitação. Quantas pessoas você visitou o ano passado? Quantas pessoas você visitou esse ano? Talvez nenhuma. Talvez você também nem foi visitado, mas você tem a oportunidade aí de fazer parte, junto com o pastor, desse trabalho. De dedicar, em vez de dedicar 1, 2 horas na frente da TV, de dedicar 1, 2 horas visitando algum irmão, crescendo junto, compartilhando experiência. Você tem tempo para poder dedicar vindo a um culto de oração, vindo a uma IBD. Irmãos, você não vai crescer de outra forma. Você não vai crescer de outra forma se você não dedicar tempo em estar em comunhão com a igreja. Sozinho você não vai crescer. Você pode passar 10 horas na sua casa lendo a Bíblia todos os dias, você não vai crescer. Porque Deus deixou esse meio para que você seja edificado. A comunhão com a igreja. Os trabalhos, estar juntos, e principalmente o espalhar o evangelho da glória de Cristo como um corpo. Essa é a missão que Deus não deu a você em particular, Deus deu à igreja. E você, inserido no contexto como igreja, juntos trabalhando. O irmão Rogério está lá. Ele foi sozinho? Não foi sozinho. Nós estamos juntamente com eles lá em oração, em contribuição, e orando para que Deus abra as portas para que o evangelho seja pregado.
Ele não poderia tomar a atitude aqui, nós como batistas não cremos nisso, de ir lá, eu vou sozinho aqui, vou pegar um dinheiro, vou para lá e vou fazer missões, sem ser enviado pela igreja. E isso foi muito importante quando a igreja tomou a decisão em assembleia em ajudar financeiramente, porque a igreja entendeu a responsabilidade de que é a igreja que envia, não é o irmão que toma a decisão de ir sozinho. Não é você que toma a decisão de fazer qualquer coisa, é a igreja que aprova o seu trabalho. É tudo que a igreja vai ligando aqui e vai espalhando o reino de Deus. É uma missão dada à igreja e você faz parte deste contexto como discípulo. Então, tudo te é permitido. Você pode fazer qualquer coisa. Você tem liberdade de escolher. A partir de que você foi regenerado, o Espírito Santo te deu essa condição de glorificar a Deus com as suas atitudes, mas também de negligenciar essas atitudes, continuar alimentando mais o homem do pecado. Buscar mais amar as paixões desse mundo. Paulo não falou do camarada lá que estava caminhando com ele e falou, ele me abandonou, Demas, né, se não me engano, ele me abandonou amando mais esse mundo. Ele estava lá fazendo missões com Paulo, mas chegou um momento que ele deu mais ouvidos às paixões do mundo e abandonou a obra. Então você pode glorificar a Deus, escolher na sua vida, glorificar a Deus, você foi regenerado. Você tem o Espírito Santo te conduzindo a cada dia. Você pode estar na igreja e dedicar a sua vida, mas você pode ficar aí o tempo todo usando a sua liberdade para outras coisas. Então, busque o que edifica. Tudo te é permitido, mas busque o que edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Olhe para o outro. Vá fazer uma visita. Vá contribuir, vá ajudar, vai fazer com que a vida do outro também permaneça firme. A conclusão de Paulo sobre o alimento sacrificado a ídolos é essa: comam de tudo que se vende, comam de tudo que existe, sem perguntar nada. Sem perguntar nada. Tudo foi criado por Deus, tudo está aqui, tudo foi criado bom. Você pode comer, você pode se assentar, beber, fazer sua festa normal. Você pode estar em comunhão com os irmãos. Você pode fazer sem perguntar nada. A partir do momento em que alguém chega para você e fala assim, isso daí é uma festa oferecida a tal pessoa. Para você aquele contexto já mudou. Ou esse alimento, né? Hoje a gente não tem essa questão aqui de ser convidado para participar de um churrasco que é oferecido a algum ídolo, até porque ninguém está muito fazendo churrasco aí por causa do preço da carne. Mas, no contexto aqui, Paulo diz, se você for convidado para alguma festa e a pessoa que te convidou comunica para você que aquilo lá foi oferecido a ídolo, então você já não participa. Por quê? Porque a pessoa que te convidou está testando a sua fé. O que Paulo está dizendo aqui, nós acabamos de ler nos versículos. A pessoa que te convidou está te provando se você é realmente crente. Se Deus é realmente Senhor da sua vida. A pessoa às vezes te convida numa roda de amigos, ou no serviço, ou de alguns colegas aí, numa roda para poder provar você, para saber se você realmente é crente. Então, participa aqui da roda de piada aqui, vem ver aqui um grupo de WhatsApp aqui que só tem umas coisas pesadas, vai colocando você ali para ver como vai ser a sua reação diante dessa situação. É o que Paulo está falando aqui, é a sua fé que está sendo provada. Por quê? Porque tem alguém por trás disso. Tem alguém querendo te derrubar, tem alguém querendo fazer te desanimar, e a gente falou isso na mensagem passada. Tem alguém por trás disso querendo reduzir a sua fé, a sua firmeza, a sua adoração a Deus. Isso também você deixa de fazer, não porque a pessoa que está te provando
Você vai falar assim, não, eu vou, para mim não tem problema nenhum eu fazer isso aí, minha consciência está tranquila. Mas o problema não é a sua consciência, é como o Evangelho vai ser a diferença na vida daquela pessoa que está te provando. Como que o seu testemunho de servo, como o seu testemunho de cristão, vai ter abertura para poder falar para aquela pessoa que está provando, sendo usado pelo demônio para provar a sua fé. Então, não é pela sua consciência que Paulo está falando aqui. Você pode ir participar de qualquer coisa, se assentar em qualquer lugar, e ali, não, eu sou crente, eu vou lá, mas eu não vou me misturar. Então, eu posso ir. Mas a pessoa que está te provando vai criar um bloqueio para poder receber o Evangelho. É isso que Paulo está falando aqui. Não é por causa da sua consciência, é por causa da consciência do outro que você vai deixar de fazer. Que você vai mostrar que você é diferente. Então, nós ouvimos muito isso, né, no nosso contexto aí, que provavelmente vocês estão inseridos, você ouve muito isso. Alguém faz alguma coisa, a principal frase é, isso porque é crente. Isso porque diz que vai na igreja. Então, aquilo lá às vezes não afetou a vida da pessoa que foi. Do cristão que foi, não mudou nada na vida dele. Mas aquilo lá afetou a vida da outra pessoa que estava te observando. Versículo 30. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é esse o propósito do cristão? Então, se eu faço qualquer coisa para a glória de Deus, por que eu sou condenado? Porque você virou uma pedra de tropeço na vida do outro. Então, não é a sua consciência, não é as suas atitudes, aquilo que não te acusa, é aquilo que você faz que vai evitar com que outros, ou que cria uma barreira maior para que outros recebam o evangelho da graça. Versículo 31, assim quer vocês comam, acabei de citar, né? Bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. As suas atitudes, o seu fazer ou não, o exercício da sua liberdade, o eu posso ou não fazer, vai sempre olhar para a vida do outro, procurando sempre o bem, para que eles também sejam salvos. O propósito da nossa vida é para que outros sejam salvos, para que outros recebam o evangelho da graça de Cristo. E nessa conclusão, Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Cristo. Eu não uso a minha liberdade ou os meus direitos para o meu próprio bem. Eu uso a minha liberdade, os meus direitos, aquilo que a minha consciência não me acusa, mas com o propósito de que outros também cheguem a ser salvos. E o texto que nós vimos Paulo falar em Romanos é uma atitude até forte assim do pensamento de Paulo. Que ele diz: eu por mim, eu poderia ser amaldiçoado ou fora da graça, eu poderia ser lançado no inferno, se por eu ir para lá, outros dos meus pudessem ser salvos. Eu daria a minha vida, a minha salvação, para que outros pudessem ser salvos. É claro que a gente conhece e entende, né, principalmente pelos escritos de Paulo, que a salvação não é mérito dele e ele não tem esse direito. Mas a sua consciência, a sua motivação, o seu anseio, o seu desejo é que todos cheguem
ao conhecimento da verdade. Todos sejam salvos. E ele dedicava a sua vida, o seu propósito, o seu dia a dia, as suas ações e todos os seus direitos no exercício desse propósito. De que pela vida dele, outras pessoas pudessem ser salvas. Ele não gastava tempo com qualquer coisa, ele não usava o que tudo lhe é permitido para qualquer coisa, ele usava o tudo lhe é permitido para que ele fosse edificado e que a vida dele edificasse a outros, e principalmente a ponto de outros serem salvos. Que esse seja o nosso propósito como igreja, e que principalmente nós possamos entender que a nossa luta continua não sendo contra carne e sangue, mas sim contra aquilo que está por trás de tudo isso. Quando você for convidado para estar em qualquer lugar, observe, se esse convite é para provar a sua fé, para que esse Deus que faz parte da sua vida também alcance a vida de outra pessoa, e aí você vai ter uma atitude diferente no lugar onde você está, porque aí você vai tentar sempre glorificar a Deus, ou deixar de ir para que Deus seja glorificado e que as pessoas entendam. Não, essa pessoa realmente pertence a um Deus que não é esse Deus que está aqui. E eu quero conhecer esse Deus, eu quero fazer parte da família desse Deus que Ele está formando para levar para junto dEle. Sempre o propósito da sua vida seja esse. Olhe para esse mundo, saia da porta da sua casa para fora com outro pensamento. Com o pensamento de como a minha vida pode ser usada por Deus nesse dia para glorificar a Ele, para anunciar o Evangelho da salvação a outras pessoas, como as minhas atitudes, como o exercício da minha liberdade, pode ser usado para que outros sejam salvos. Amém? Deus, nós te louvamos por mais essa oportunidade, te louvamos por mais esse dia, que a tua glória, o teu querer, a tua perfeita vontade seja sempre o guia da nossa vida, da nossa consciência, que a direção do teu Santo Espírito sempre nos molde, ó Pai, nos convencendo sempre da justiça, do pecado, do juízo, nos moldando para estar vivendo contigo na eternidade. Que esta igreja, ó Pai, se fortaleça cada vez mais, ó Pai, que nós possamos ter o propósito sempre de nos tornarmos um corpo só, glorificando ao Senhor, e toda a oportunidade que estivermos de ser bênção na vida de outros irmãos, que nós possamos ser, e também as oportunidades que estivermos de estarmos juntos, de nos edificando, de crescendo como o corpo de Cristo, ó Pai, que nós possamos participar, sermos participantes desse corpo com toda alegria, com toda dedicação, que a parte do corpo, nós como membros, possamos exercitá-la, ó Pai, de forma que o seu corpo trabalhe para a honra e glória do teu santo nome. Nós te louvamos por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer neste mundo, no nome santo de Jesus. Amém.